gente, eu tenho o costume de fazer isso lá no Twitter. Eu faço tipo uma chamada para parceiros. E aí eu faço um Twitter convidando as pessoas que tiverem interesse para fazer parceria comigo, mandar os seus livros pelo meu e-mail. Eu trabalho só com o MOB, que é o arquivo para o Kindle. E aí bom, gente, é super seguro, óbvio que eu não vou compartilhar com ninguém. Então, se você quiser, você pode mandar diretamente pro meu Kindle. Eu acabei recebendo 2 propostas esse mês. E uma delas foi do Elton Moraes, que já é meu amiguinho de redes sociais, eu já estava de olho nos trabalhos dele. Inclusive, eu já estava com o livro dele, que é o Maxon Carter, no meu Kindle Unlimited para ler, mas ele me propôs para fazer a leitura do Futuro Renegado, que é o primeiro livro de uma duologia. Eu li a sinopse, eu falei, caraca, vamos lá, gostei, achei interessante, achei diferente, vamos ler. E nossa! Nossa, nossa, assim você me mata. Eu achei interessante, achei bacana, eu falei, cara, vamos ler que eu acho que vai ser maneiro, eu acho que eu vou gostar, vamos ver essa história daí e tal. E aí, nesses últimos 3 dias, eu me dediquei inteiramente à leitura de Futuro Renegado e, meu Deus, que livro! Muito bom, gente, muito bom. Eu não sei nem por onde começar. Mas vou começar pela sinopse, né? A gente tá nessa história, a gente cai num Brasil distópico e que ele está sendo controlado por um governo que é extremamente homofóbico. E nesse Brasil, todo mundo que for gay, né, no caso homossexual, bissexual, transgênero, eles correm o risco de serem presos em tipo de instalação, e lá eles passam por vários testes desconhecidos. E o Nathanael é o personagem que acaba nessa situação. Ele estava vivendo em uma... Ele vivia fugindo com o seu até então namorado, o Marco, e acaba que ocorre uma situação que ele é levado para essa instalação e aí começa a nossa desventura junto com ele. Ele começa a passar por vários testes e ele vai descobrindo o que acontece dentro desse lugar. E aí ele faz amizade com os 2 irmãos gêmeos, que é o Bernardo e o Brandon. E tem também o Caleb, que é também um conhecido dele já do mundo externo. E aí eles começam meio que a dividir as experiências e saber o que tá rolando ali. E no meio dessa trama toda tem o envolvimento do Nathanael com o Carlo, que é um dos aplicadores, que começa a agir de uma maneira diferente depois que conhece o Nathanael. Mas assim, muitas coisas começam a acontecer, o Nathanael começa a descobrir várias situações que vão permeando o caminho dele. E uma das situações que ele descobre é que os prisioneiros, eles estão sendo testados para poder ter genes mutantes despertados. Então, a maioria dos que chegam para os últimos testes acabam tendo esses genes despertados para um propósito que o governo está escondendo e que nesse livro a gente já descobre o que é, né, e para que motivo. A gente também tem uma participação da resistência, porque tem um grupo de pessoas que é liderado pela Lia, ela é irmã do Carlo, a gente descobre isso depois, e a gente acaba descobrindo que ela é hétero e ela lidera o grupo da resistência para poder ajudar nessa situação, para poder os gays terem um lugar para se proteger e se defender e também fazer como que eu posso dizer o nome? Mas para poder também reagirem contra o governo. Então a gente vai conhecendo a narrativa desses 2 ângulos. A história é toda contada pelo ponto de vista do Nathanael. E ele é um personagem que ele tem uma moral justa, ele é um cara do bem, assim, ele não faz nada simplesmente por egoísmo, ele não é um cara assim pessimista, mas ele também não é o cara mais otimista do mundo, ele não tá querendo os holofotes pra ele só quer sobreviver, literalmente ele só quer sobreviver mesmo na trama. Tem uma preocupação genuína com as pessoas que ele ama, com os amigos que ele faz. Mas ele não é o tipo de herói que tá assim, sempre pensando no bem maior de todo mundo. Não. Ele tem uma noção assim de que ele é só mais um no meio de todo mundo.
E ao mesmo tempo que ele tem essa noção, ele vai ganhando um papel importante entre os seus. A escrita dele é muito interessante, porque o Elton acabou colocando sobre os ombros do personagem algumas situações um tanto pesadas. Uma delas, inclusive, eu até fiquei um pouco... Mas a reação dele é imediata no que ele faz, eu não gostei, mas tem uma consequência por trás disso que eu acabei achando interessante, porque imediatamente o Elton mostrou que fazer uma vingança não vai te trazer uma sensação boa, vai só te tornar outra pessoa, dependendo da situação. E foi o que aconteceu com o Nathanael. Então, assim, foi uma situação que é controversa, mas que na situação que o Elton criou ficou bem interessante, até para dar complexidade ao personagem. O ponto de vista do Nathanael também é bem legal, porque ele tem umas tiradas engraçadas e ele te dá todos os detalhes que você precisa saber. Então, assim, quando ele tem que te contar alguma coisa que você não tem conhecimento, ele conta rapidamente e ele não se perde muito, assim, vamos colocar, nos próprios sentimentos, vamos colocar dessa forma. Mas ele consegue equilibrar bem esses dois lados, então a leitura vai fluindo bem. A ação também é muito boa, o Elton tem uma mão boa para escrever cenas de ação, ficou bem interessante, ainda mais quando entra a questão dos poderes, fica bem bacana. Ele tem esse bom, ele desenvolve bem essas cenas, então ficou bem interessante. Os personagens também, acontecem situações que eu fiquei literalmente gritando com o Kindle, porque eu não queria que acontecesse aquilo, várias coisas. Todos os personagens, até os secundários, eles conseguem ter uma camada de complexidade de alguma maneira. Então você acaba meio que pegando, sabe, um carinho por esses personagens, você torce por eles. Tem várias situações que eu fiquei gritando com o Kindle porque eu via que ia acontecer, sabe, ia dar ruim e eu ia acabar querendo tacar o Kindle na cabeça do Elton. Mas foi tudo muito bem desenvolvido, é uma narrativa muito boa de ler, fluiu, a escrita do Elton é muito boa. Eu já conversei com ele que eu encontrei alguns probleminhas assim de edição, mas nada que atrapalhe a leitura. Uma pessoa mais chata pode sim apontar e falar que são erros. Nossa, tem muitos erros e tal. Não tem muitos erros. São coisas assim que naturalmente acontecem quando a gente está editando. A gente esquece uma palavra, deixa passar, algo fica incluído a mais. Mas assim, nada que atrapalhe a leitura, qualquer um pode ler, não vai atrapalhar o seu entendimento. E a minha única reclamação que eu tive mesmo pro Elton foi uma reclamação positiva. Eu queria que tivesse tido mais coisas. Assim, eu achava que ele poderia ter abusado mais das descrições, ele poderia ter dado pra gente mais informações, porque ele tinha o conteúdo, sabe? Quando ele dava pequenas pinceladas sobre alguns dos assuntos, a gente percebe que ele tem esse mundo todo na cabeça dele construído e que ele tá dando de pouquinho em pouquinho pra gente. Então ele poderia ter abusado mais das descrições e tal, mas eu já conversei com ele sobre isso, então sim, eu sou mais tranquila. É uma coisa positiva, assim, também é uma coisa de gosto. Eu a queria mais, mas talvez uma outra pessoa ache que já tá bom, que tá o suficiente. Mas foi uma leitura muito boa, muito boa. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. E eu gostei demais, foi uma parceria bem acertada. Inclusive, eu já estou começando a ler Futuro Conquistado, que é o último livro dessa duologia. E já tô indo também por um caminho que eu já tô curtindo ali, que tá rolando uns paranauê. Ontem já rolou uma situação aqui que eu já gritei, Elton! Porque assim, olha, menino, dá pesada, dá pesada, dá pesada. Mas assim, foi um livro muito bom, eu recomendo com certeza, assim, não tem problema de leitura nenhuma, eu não percebi nada assim que se tornasse, sabe, ambíguo ou que fosse problemático. O livro do Elton, assim, é 10 em 10, tá perfeito, acho que vale muito a pena você ler. Você pode comprar o e-book na Amazon, você pode pegar aqui embaixo na minha descrição, tá? Tem um linkzinho ali super maneiro, você vai me ajudar pra caramba se você comprar com o meu link.
E aí você pode dar, né, aquela leitura bacana, vai ajudar um autor nacional também. Então você pode comprar o e-book ou ler pelo Kindle Unlimited, que também tá ajudando de qualquer forma, tanto o autor como euzinha também. Tá bom? Tá bom, então. Show, show. E é isso, gente. Não tenho mais nada pra falar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Façam boas leituras. E é só isso. Um beijão e até a próxima. Tchau!